Fala galera, passada a eliminação do Juventude, estreia na Sul-Americana, o Kudê ganhou um tempo para trabalhar e ele precisa encontrar novos ajustes, uma nova estrutura. Vamos falar sobre isso, vamos olhar para frente, vamos falar sobre esses ajustes, mas antes vai lá, inscreve no canal, ativa a notificação, fica por dentro dos nossos conteúdos e não deixa de usar o nosso link de inscrição para te fazer o cadastro na Mr. Jack, fazer uma fezinha, ganhar uma grana extra, é sempre bem-vindo. Galera, esse tempo para trabalhar, né? Primeiro que o Kudê a gente tá vendo que talvez vá com time reserva, já não gostei, né, de ir com time reserva no próximo jogo da Sul-Americana, visando o Campeonato Brasileiro. Enfim, são adaptações, são escolhas, mas esse vídeo é pra gente conversar sobre esses novos ajustes que, ao meu ver, ele precisa encontrar. E esses novos ajustes, ele parte do ponto que a gente tenha que ter, né, na teoria, mas é o que a gente tem de melhor nesse momento, né, o que pode ser melhor nesse momento, um trio final com Alan, Patrick, Borré e Valência. Isso pode mudar lá na frente? Pode, mas hoje, ao meu ver, é o que a gente pode extrair de melhor, né, desse elenco, é tendo esse trio final com dois atacantes na frente e o Alan Patrick rendendo, né, sendo o cara do meio campo ali. Como a gente sabe que ele não vai sair de uma estrutura de 4-1-3-2, que é o esquema que ele, né, que ele joga, que ele morre abraçado, que ele tem essa convicção, e até eu acho que ele nem precisa sair, né, mudar o esquema de fato, ele precisa mudar a característica, né, desses jogadores, desse andamento, dessa engrenagem, né, para poder sustentar ter esses três homens no terço final lá, principalmente falando aí na hora de defender também, mas sem, né, contar que ele precisa ter homens que auxiliem também essa chegada na frente. Então eu tenho um conteúdo que vai estar dentro do vídeo aqui que eu fiz uma análise, mas, né, eu quero lembrar, galera, que o que vocês vão ver ali a seguir não é um 11 inicial, que talvez até o 11 inicial que eu faria, mas não se apeguem nos 11 iniciais, né, a não ser alguns jogadores que eu acho fundamental, né, como o Arangues, embora mal tecnicamente, o próprio Alan Patrick, Borré, Valência, né, o Rocher, o Bustos, acho que é o lateral. Aí vai ter opções que elas podem variar entre Thiago Maia ou Fernando, quem que vai ser o volante. Entre Fernando e Mercado, se o Fernando vai continuar na zaga. Entre René e Bernabé, muda bastante a característica, mas, né, a gente primeiro tem que ver o Bernabé jogar para ter uma noção melhor. Mas a peça fundamental, ao meu ver, né, nessa estrutura, ou Thiago Maia ou Fernando, vamos botar assim, vai ser o primeiro. Aí a gente tem três homens de meio da linha de três. O Alan Patrick vai ser o cara centralizado. Eu colocaria o Arangues e eu acho que vai ser o Arangues pelo lado direito. E aí esse cara pelo lado esquerdo é o que pode dar a liga na equipe. Pode ser o Maurício. Ah, mas o Maurício não joga pela esquerda. O Maurício flutua bastante, seria apenas um ponto de partida. Ele pode ficar por ali, né, e flutuar perto do Alan Patrick para ter um lateral que suba mais. Aí pode ser o Bernabé, já que o Bustos também sobe pelo lado direito. E teria um Thiago Maia de suporte. Então essas mudanças elas podem acontecer. Mas esse cara dessa linha de três aí que vai jogar pela esquerda pode ser o cara que vai dar toda a liga e sustentação. Pode ser o Wanderson, pode ser, se tiver bem, pode ser o Maurício, pode ser o Bruno Henrique, pode ser o Bruno Gomes, pode ser, cara, N jogadores, mas essa peça é fundamental pra gente não perder o poder ofensivo, né, junto com Arangues e Alan Patrick, que eu acho que a gente mantém, e não perder, ou melhor, ainda ganhar sustentação na hora de defender, porque a gente sabe que Alan Patrick, que Valência e Borré pouco participam da fase defensiva. Então esses ajustes, né, essa mecânica que o Kudê precisa encontrar, e eu espero que ele encontre essa estrutura de equipe, mais ou menos parecida com o que eu vou dizer ali, que é o que eu penso, né, para poder sustentar esses três caras na hora de defender, principalmente na hora de defender, mas que também não perca ofensividade, né, e ajuda e suporte para eles, para que o Alan Patrick crie, para que a bola chegue no Valência na hora de atacar. Então passa por esse equilíbrio que o Kudê encontra essa estrutura, mesmo não mudando o esquema, né, dentro do próprio esquema dele, que ele encontra essas características. Vamos ver o vídeo aí. E a gente espera que ele encontre essa estrutura, né. Até minha crítica do último jogo foi porque ele já não colocou o Alan Patrick na linha de 3 meias, mesmo que não tivesse Alário e Valência, podia ter jogado com outro atacante, enfim. Mas passado isso, vamos pra frente, e a gente espera que ele encontre, não talvez esse 11 inicial aqui que eu coloquei, mas que essa estrutura tenha que aparecer, né? Não sei se a partir do próximo jogo, porque o Inter tá sondando aí com as reservas, mas no primeiro jogo do Brasileirão, tendo um Alan Patrick na meia, com dois homens, né, mais à frente. O Arangues eu acho que vai jogar, né, e aí essa peça aqui que vai ser fundamental para dar estrutura. A gente sabe que o Kudê não vai sair do 4-1-3-2, é uma convicção dele, mas ele pode, né, mudar um pouco a característica desse 4-1-3-2, de não ser só
meias por aqui, porque a gente sabe que vai sobrecarregar um pouco o Thiago Maia. Eu acho que o Arangues a gente não pode abrir mão nesse momento, que é um cara que chega bem na frente e defende muito bem também. E essa peça aqui vai ser muito importante, esse cara aqui de complemento de meio campo, para dar sustentabilidade para o Alan Patrick e também para chegar na frente. Eu coloquei o Maurício porque embora toda essa queda técnica, eu gosto muito desse jogador, eu acho que ele pode render mais, mas aqui pode ser outro jogador, pode ser o Bruno Gomes, pode ser o Bruno Henrique, pode ser o próprio Gustavo Prado, que tá entrando muito bem e merece oportunidades, mas o Kudê precisa é ajeitar essa estrutura de time. Vai ter que soltar mais os laterais, se for o René ou se for o Bernabé. Coloquei o René porque o Bernabé eu não vi jogar ainda. A gente só sabe das características dele, mas eu prefiro ver primeiro para já sair escalando como titular. O Bustos a gente sabe que já é o cara que vai lá para frente na fase ofensiva. A gente vai ter uma sustentação maior com o Thiago Maia. Aqui mercado pode ser o Fernando também, enfim, qualquer um dos dois. E aí a gente sabe também, pode soltar um pouquinho mais o René, não ele ficar fazendo aquela saída de 3 que já tá manjada, que todo mundo já estudou, já viu, enfim. Soltando mais o lateral, a gente sabe que o Valencia gosta de vir da esquerda pro meio, então é um cara que vai atacar mais por esse lado para fazer a entrada em diagonal para finalizar. Aqui Maurício ou qualquer outro jogador, a gente teria ainda uma estrutura bacana para chegar na frente, uma estrutura ajeitada, com chegada, com bastante troca de passe, só que também vai depender do aumento técnico, do desenvolvimento técnico desses jogadores, da recuperação do futebol que a gente sabe que eles jogam, passando por Alan Patrick, passando por Maurício se ele jogar, enfim, tendo essa estrutura e os jogadores voltando a jogar aquilo que a gente já conhece, a gente vai ficar mais perto de ter o time que a gente quer ver.